Fala galera do Rádio Oposto, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui. Eu li esse livro pouco tempo atrás e esse livro é um livro muito bacana e que me inspirou bastante e me causou algumas mudanças no meu dia a dia. Então, se funcionou para mim, provavelmente vai funcionar para você. Não é incomum que em algum momento da sua vida você se sinta sobrecarregado, pressionado e que você acabe colocando de lado algum dos seus afazeres. Isso acontece muito frequentemente com a saúde. Às vezes você vacila na sua dieta, ou o erro mais comum de todos é a gente ficar sedentário e parar de realizar exercício físico, apesar da gente saber que o exercício físico talvez seja o estímulo individual e único que mais gera benefício para as doenças crônicas no longo prazo. Mas isso é pano para um outro vídeo. Então é muito comum que você negligencie alguma área da sua vida em algum momento. Ou você para de estudar, você para de se alimentar bem, ou você para de cuidar da sua saúde, ou você para de conviver com aqueles que você ama porque você está concentrado para fazer uma prova. Então é muito difícil manter essa balança equilibrada, dando atenção adequada para cada um dos pilares que você decidiu e escolheu para sua vida. Isso é um outro tema que a gente pode abordar mais adiante. Caso vocês tenham interesse, vocês já deixam aquele comentário aí embaixo. Esse livro ele mostra estratégias práticas que você pode usar amanhã mesmo ou até mesmo agora na hora que acabar esse vídeo e implementá-las para que você consiga melhores resultados ao realizar as suas coisas. O James Clear, nesse livro, ele é adepto da pequena mudança que, quando feita de forma consistente, vai gerar um resultado estrondoso lá na frente. Vamos aplicar isso nos próximos minutos dentro do nosso contexto, do contexto da radiologia. Se a gente for falar da radiologia, naturalmente a gente vai falar da nossa área profissional. Então, na nossa área profissional, por diversas maneiras, às vezes você está sobrecarregado, está trabalhando 60, 70 horas por semana, coloca os estudos de lado. Às vezes você está com outros problemas que não são da esfera profissional, mas que impactam na sua vida profissional e também te afastam dos estudos. Quando você para de trabalhar, você vai resolver os problemas. Quando você termina de resolver os problemas, você está muito cansado e você vai colocando de lado o seu estudo diário. Qual que é o problema? A radiologia, eu costumo brincar que o radiologista é o camisa 10. Eles acham que o camisa 10, piada de médico agora, né? Eles acham que o camisa 10 é o clínico. Não é. Porque se você parar para pensar, todos passam pelo radiologista. Então o radiologista, às vezes o paciente chega com a suspeita de AVC, faz os exames e sai com outro caminho. Já vai tratar com outra especialidade. Entra por causa do tórax, vai tratar por causa da barriga. Então o radiologista, ele direciona e ajuda a tomada de decisão de praticamente todas as outras especialidades. Então eu acho que o radiologista joga com a camisa número 10. E qual que é o problema disso? O problema disso é que quando o neurologista acaba tendo que estudar neuro, você tem que estudar neuro, você tem que estudar joelho, você tem que estudar ombro, você tem que estudar tórax, abdômen. Aí dentro do abdômen tem fígado, tem vesícula biliar, tem inúmeros sistemas dos quais a radiologia tem soluções para avaliar as mais diversas patologias e além disso você tem mais de um método. Então você tem o raio-x, você tem o ultrassom, você tem tom, você tem ressonância, você tem PET. Então você não só tem que saber de todos os sistemas, como você tem que saber das principais patologias de cada sistema em cada um dos métodos que você vai utilizar no seu dia a dia. Qual que é o problema disso? O volume de informações ele fica muito grande. E muitas vezes você não consegue acompanhar a evolução. Todo dia tem artigo publicado. Então é muito difícil você estar na ponta dos cascos em tantas frentes ao mesmo tempo. Uma das dicas, a primeira e talvez a principal, é que você crie um ambiente de estudos adequado. Que o exemplo é esse bonitinho aqui, né? O mais comum é você estar com aquela bancada lá toda zoada. Quando você tem bancada, né? Muitas vezes você está com o celular na mão, no plantão,
tentando estudar. Ô, doutor, chegou um ultrassom. E você está lá tentando entender um artigo, você está tentando aprender uma técnica para fazer um acesso, um exame de ultrassom durante um plantão. Então, você precisa de um ambiente adequado de estudos. Uma mesa dessa aqui certamente não vai lhe ajudar a prosperar. Quando você tem um ambiente de estudos adequado, com tudo o que você precisa à disposição, e hoje o que você precisa é de um computador, eventualmente um caderno, ou a galera que gosta de utilizar o tablet para anotar as coisas, tá? Eu prefiro o old school porque eu acho mais fluido e depois eu organizo isso em algum lugar, seja documentando e mandando para PDF, ou seja, você fazendo isso no Evernote, por exemplo, e depois exportando para alguma plataforma que você queira suas notas. Mas o importante é que você tenha um ambiente de estudos no qual, uma vez que você sente ali, o seu corpo já se prepare para, agora nesse lugar, nessa hora do dia, com essa distribuição das coisas, eu vou entrar no modo estudar. Agora que você já tem um lugar adequado para estudar, segunda etapa é você definir de forma clara e específica. E aí tem alguns protocolos de definição de meta. O mais famoso deles é o protocolo SMART, onde você define uma meta clara, específica, e aí você vai falando de passar na prova de título de especialista, na prova do primeiro semestre do ano de 2023, que vai ser assim, você vai dando um maior número de características possíveis para essa meta, de forma que você consiga quantificar a sua evolução e avaliar se a meta foi cumprida ou não. Por exemplo, você pode traçar a meta de vou colar o meu título na parede, que é o slogan que a gente usa lá do nosso curso preparatório. Vou colar meu título na parede. Quando que você vai colar? Pô, vou colar em 2023. Beleza. Mas em que prova? E qual é a metodologia que você vai usar? Você precisa ter data, você precisa ter não só, eu vou colar o título na parede. Não. Esse é o endpoint. Você precisa das etapas muito bem definidas, porque à medida que você quebra a meta que está distante em metas menores, duas coisas acontecem. A primeira é que a meta fica muito mais palpável. E a segunda é que a execução de cada uma dessas etapas, isso, por exemplo, é um pedaço do cronograma que a gente criou para a fase de adaptação dos alunos. Então, primeira semana ele vai fazer o quê? Vai assistir 2 aulas, resolver os flashcards dessas aulas, fazer os simulados pertinentes a essas 2 aulas e assistir os vídeos de resolução desse conteúdo. E assim sucessivamente. Então você sabe o que você precisa fazer de forma clara, quando e em quanto tempo, porque na semana que vem você já sabe qual é a tarefa. Então quando você tem um lugar definido para estudar e sabe exatamente o que você precisa fazer, você já está criando os gatilhos para a coisa acontecer. Quando você cria um ambiente adequado para as coisas acontecerem, você precisa eventualmente marcar lembretes ou criar gatilhos. E pode ser um post-it. Hoje todo mundo tem. Se não tem um relógio que conecta com o celular, tem um celular que você consegue deixar lembretes ali para que você faça o quê? Seja acionado. Todo dia, 8 horas da noite, meu celular vai tocar e eu sei que naquela hora eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. Outra forma que isso pode funcionar bem, o James Clear chama de empilhamento de hábitos. Então vamos supor que você tem o hábito de tomar um banho de manhã para ir trabalhar e um banho à noite quando chega do trabalho. Eu espero que você tenha esse hábito, né? Então, o primeiro eu acho meio óbvio. O segundo, muitas vezes o cara chega cansado e negligencia. Lembrando que você chega sujo, completamente sujo, cheio de sujeira de hospital, é esperado que você tome o seu banho lá. Então você vai fazer o quê? Eu tomo banho todo dia à noite quando chego do hospital. Esse é um hábito que eu tenho. O que você vai fazer para empilhar um hábito? Depois que eu tomar o meu banho, quando eu chegar do hospital, eu vou sentar e vou estudar 40 minutos. Rodrigo, por que 40? Por que não 20? Por que não 30? Cara, tem uma estratégia lá do Pomodoro, que é 20 para 5. Eu vou te ser muito sincero, eu acho 20 minutos muito pouco.
porque você não começa 100% focado, então você demora um pouco para aprofundar no estudo, aí na hora que você está aprofundando, toca os 20 minutos. Blocos de 40 com descansos de 15, 20 funcionam muito bem. À medida que você for aumentando a complexidade, você pode fazer blocões maiores, mas a minha sugestão, se você está afastado, é que você faça blocos de 30, 40 minutos e dê um descanso no intervalo, e não é um descanso completamente ativo, né? Aí vai rolar a barra do Instagram, vai ver não sei o que, não. Senta ali, eu descanso muito mentalizando o que eu vi, pensando em situações que eu possa utilizar aquilo. Então eu descanso de ler, de aprofundar, criando conexões com aquilo que eu estudei. Para a gente terminar, você não pode esquecer que o nome do jogo é consistência, né? Então, há uma tendência que a gente superestime o que a gente é capaz de fazer no curto prazo. Então, você pensa assim, não, eu consigo fazer uma dieta monstra aqui durante 30 dias, fazer exercício todo dia, blá, 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 blá. Você se acha o ninja, o sabidão que consegue fazer tudo em uma semana, 30 dias. Então há uma tendência a você errar dizendo que faz mais do que consegue fazer no intervalo curto. E há uma tendência a você errar na outra ponta. Você não consegue prever, a maioria das pessoas não consegue prever de forma efetiva o resultado do empilhamento de hábitos no longo prazo. Então, se você estudar 40 minutos por dia, todos os dias, no final de 10 anos, qual é o tipo de radiologista que você vai se tornar? Quantos cadernos de conhecimento apurado que você tem? Quantas vezes você já revisou esses cadernos e fez conexões diferentes? Várias vezes você já deve ter passado por situações de eu olhei esse padrão tórax, então doença intersticial de tórax, é o dia a dia isso, né? Quantas vezes você leu o Kawakama? Incontáveis, né? Você vai lá ler aquele bloquinho, aí resolve aquele caso, aí demora mais uns 20 dias para aparecer outro caso daquele, pronto, você já não lembra como é que faz. Mas quantas vezes você leu o Kawakama, estratificou o Kawakama e pensou, vamos separar aqui as que predominam com vidro fosco, vamos separar aqui as que predominam com nódulos centrolobulares, vamos separar aqui as que predominam com alterações na periferia, com favelamento. Quando você começa a fazer isso com as suas anotações, você começa a entender melhor o que você está estudando. Você de fato aprende o que você começa a fazer conexões e se torna um profissional mais eficiente, que faz o quê? Resolve problemas. Então, à medida que você aumentar o seu repertório, você vai ficar, como o Jordan Peterson gosta de dizer, mais dangerous, né? Dangerous não no sentido físico. Você vai ficar perigoso porque você se transforma num cara que resolve as coisas de fato. Beleza? Então essas são as nossas 4 dicas levadas em consideração o livro do James Clear. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo. Embora existam inúmeras resenhas desse livro na internet, a gente pode preparar uma bem bacana aqui para o radiologista estudar, para ele pensar e quem sabe te inspirar a ler o livro. Com certeza você vai tirar ensinamentos diferentes dos que eu tirei lá de dentro. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo.